Olá, alunos do sexto ano do Sagrada Família. Aqui quem vos fala é o professor Lucas. Eu sou professor do colégio, dou aula no ensino médio de Sociologia e hoje estou fazendo um favor para um grande amigo meu, o professor Douglas. Ele precisou se ausentar de suas atribuições e das suas aulas por um tempo e eu vim aqui substituí-lo, né? Ajudar o professor aí e vou dar aula de filosofia para vocês, né? Eu sei falar um pouco aí sobre filosofia também. E para ajudar o professor Douglas, eu vou fazer a aula para vocês, beleza? Então, espero que vocês gostem, né? Eu tenho uma aula um pouco diferente do professor Douglas, mas eu acredito que vocês vão entender perfeitamente, beleza, pessoal? Então, como vocês podem ver aí, vou fazer uma aula em forma de vídeo, né? Porque os meus horários não batem com os horários do professor, então eu vou ter que gravar uma aula para vocês, né? Então, a nossa aula vai ter um tema que foi orientado pelo professor Douglas para que eu possa fazer para vocês. Vão ser dois temas, na verdade. O segundo será o conceito de nascer bom ou mal, segundo Hobbes e Rousseau. E o segundo tema 2, no caso, né? O segundo seria sobre empatia e também sobre amizade, né? Então eu vou fazer aí um apanhado geral dos dois, segundo um pensador chamado Aristóteles, né? E então eu acho que vocês vão gostar, será bem interessante, né? E bora para a aula então, pessoal. Seguinte, né? O pensador, existiu uma discussão dentro da filosofia no século 17, 18, sobre a questão da origem da sociedade, digamos assim, né? Ou da origem do próprio homem, né? Então, o que acontece? Thomas Hobbes, um dos filósofos iluministas ali do século 17, ele afirmou no seu livro do Leviatã que os homens eles nascem maus, né? Nascem egoístas e que eles ao longo do tempo vivendo em sociedade, né? Eles manifestam essa maldade através de suas ações e que para que os homens não se matem, né? Necessariamente por serem maus, né? Tem que existir alguma força, algum poder que segure esses impulsos maus dos homens, né? Então, o que acontece? Eu peguei ali na apostila, né, na página 8, algo que fala relacionado a isso, né? Então, ele diz o seguinte ali no slide, né? Como vocês podem ler ali, né? Então, no século XVII, um filósofo inglês chamado Hobbes, né, afirmou que por natureza as pessoas são egoístas e pensam somente no seu próprio bem-estar, digamos assim, né, na sua própria vida, né, egoísmo, né, pensa só em mim e é só eu que importa e os outros que se ferrem, digamos assim, né. Então, isso aqui a gente pode traduzir numa frase que é bem famosa assim dentro da universidade, da ciência, chamado O Homem é o Lobo do Homem, né? Então isso reflete muito esse pensamento de Hobbes. O homem é o lobo do homem, né? Que o homem é mau, né? Então que ele nasce mal, né? Então no texto diz assim: por isso elas necessitam de regras que as obriguem a respeitar os outros, né? Então, ou seja, para que os homens não sejam um lobo do próprio homem, né? Não sejam maus um com o outro, é necessário que tenha regras, né? A sociedade tenha certos mecanismos para evitar que os homens sejam maus, sejam lobos dos próprios homens, né? Mas o que acontece é o seguinte: por que estamos discutindo isso? Porque, né, no século XVIII surge um filósofo na França, né, chamado Jean-Jacques Rousseau, que faz um pensamento diferente, né, um pouco contrário à lógica de Hobbes, né. Jean-Jacques Rousseau, ele pensa que não, que os homens não nascem mal, né, os homens eles nascem bons, né, e que as consequências, aquilo que acontece na sociedade, vai fazendo eles manifestarem, né, que a sociedade corrompe as pessoas. As pessoas nascem bem, nascem boas, né, nascem puras, e a sociedade vai os corrompendo ao longo do tempo, né, as relações sociais, né, as relações entre as pessoas,
vão acabando deixando as pessoas más. E que, no final das contas, né, também precisa de algo para regular essas pessoas, para que elas não manifestem sua maldade, digamos assim, né? Ou que possam voltar ao seu estado puro, né? O estado de benevolência no qual elas nascem, né? Então ali no texto ele diz o seguinte, ele já está marcado o nome de Hobbes, de Rousseau, aliás, né? Ele se chamava Jean-Jacques Rousseau, né? E afirmava que, por natureza, as pessoas desejam e cuidam do próprio bem-estar, mas também compreendem e sofrem com o sofrimento dos demais, ou seja, elas se compadecem, né? Elas são coletivas, digamos assim, né? Segundo Rousseau, a indiferença diante do mal-estar dos outros era um sinal de que os seres humanos estavam abandonando a sua verdadeira natureza para se isolarem no egoísmo. Então, ou seja, a verdadeira natureza do homem, né, seria a natureza da bondade, né, de ajudar o próximo, né, de ter empatia, né, que é uma coisa que nós vamos falar agora nos próximos slides. Mas a ideia é basicamente essa, né? Então, o Hobbes ele vai trazer a ideia de que nascemos maus e que só aumentamos essa nossa maldade na sociedade e que precisamos ser regulados. E o Jean-Jacques Rousseau ele fala que não, que nascemos puros e que a sociedade que é o que nos corrompe, né? As relações sociais que vão nos corrompendo ao longo da história e que também precisamos limitar esses impulsos depois, né? Aí acontece, cara. Na apostila, né, ali na página 8, vocês podem ter a apostila aí aberta, vocês podem ver que o texto que eu coloquei na tela é o mesmo que está na sua apostila, né? Diz o seguinte, então, né? Embora tivessem ideias distintas, Hobbes e Rousseau concordavam no aspecto, né? Como eu falei antes para vocês, ambos acreditavam que para viver em sociedade é necessário fazer uma espécie de combinado, ou seja, um pacto social. Ou isso aqui nós podemos chamar também, dentro da filosofia, de contrato social, né? O que é esse contrato social? É como se fosse um acordo que a gente faz um com o outro, né? Então, digamos assim, a gente pode fazer um acordo entre eu e vocês, né? A gente faz um acordo, vamos supor, né? Vamos supor, eu estou dando aula lá e vocês fazem bagunça, uma de bagunça e tal. E a gente faz um contrato social para que nós não se estranhamos um com o outro, né? Então, vocês vamos supor, se comprometem a não conversar durante a minha aula e eu faço uma aula mega divertida para vocês, digamos assim, eu não brigo com vocês. Isso é um pacto um pacto social, né? Ou um contrato social, né? E aí ele diz o seguinte: para que todos tenham os mesmos direitos e deveres, né, para que todos possam ter, né, os direitos e deveres, para que a gente não entre nesse estado de maldade, né, no qual os dois autores falam. Com base nesse acordo coletivo, cada indivíduo precisa respeitar as leis estabelecidas na sociedade a que pertence, né? Além disso, passam a existir governantes, e esses devem garantir a aprovação dessas leis justas, a execução das leis que se tornam antiquadas diante das transformações sociais, o cumprimento das leis. Então, essa parte das leis, se eu não me engano, o professor Douglas conversou um pouco com vocês, né? Mas a ideia é o seguinte: que a sociedade, então, para que a gente possa viver em harmonia e não manifestando nossa maldade, nós fazemos um pacto social. Esse pacto social, a gente pode dizer hoje na prática da nossa sociedade, que é como se fossem as leis, né? Aquilo que a gente segue para podermos viver em sociedade. Então é por isso que você pode sair na rua, né, e nenhum carro te atropela, porque o motorista lá sabe que se te atropelar, ele vai ter que responder por isso, vai ter processo em cima disso. Então as pessoas elas vivem num estado de harmonia de acordo com essas leis. Então o pensamento dos dois é muito interessante, né? Por exemplo, um amiguinho seu lá no recreio, no intervalo, não pode fazer nada com você, né? Porque se ele fizer, ele sabe que vai sofrer as consequências depois, né? A escola vai repreender aquele teu colega lá que fizer algo de mal para você, né? Então, ou seja, nós seguimos regras em sociedade para que a gente possa viver em harmonia, né? E não manifestarmos os nossos desejos, digamos, de maldade, né? Ou que aprendemos em sociedade, na visão de Rousseau, ou que nascemos já com essas maldades, segundo Hobbes, né? E aí vem na apostila de vocês uma perguntinha, né, que vocês podem responder aí na sua apostila ou no caderno,
depois mostrar para o professor Douglas, acho que seria interessante, que ele diz o seguinte lá, ó, Hobbes e Rousseau tinham opiniões opostas a respeito da disposição natural do ser humano a compreender e respeitar os outros. Com qual desses filósofos você concorda e por quê? Né? Então fica aí uma pergunta para vocês, né? Eu vou dar a minha resposta, que eu acho que fica legal, né? Quando o professor também dar a sua opinião, né, sobre o assunto. Eu sou mais do time do Hobbes, né? Eu jogo no time do Hobbes. Eu acho sim que as pessoas nascem maus, né? E temos que ser regulados o tempo inteiro, né? Para que não fazemos maldade, né? Então eu gosto do time de Hobbes. Mas se você gosta do Rousseau, que as pessoas nascem puras, também é válido tranquilamente. Beleza, olha só que legal, né? É uma discussão filosófica muito legal. Até hoje, com os meus alunos lá do ensino médio, a gente acaba discutindo essas questões também, né? Então, é algo muito legal de falar sobre isso, né? Porque eu gosto muito da filosofia, da sociologia, são matérias que fazem essa interpretação de maneira genial. Beleza, pessoal? Então, isso foi a primeira parte da aula aí, né? Na verdade, ainda não, tem mais uma pergunta ali, né? A atitude filosófica 2, eu chamei de atitude filosófica, né? Mas é a tarefa da apostila. Fala assim, de acordo com os dois filósofos, para viver em sociedade é necessário estabelecer regras e leis. Você concorda com essa ideia e por quê? Então fica aí uma resposta para vocês, se você concorda que tem que existir regras e leis. Ah, mas eu odeio as regras e odeio as leis, né? Mas será que você odiando, mas mesmo assim elas podem ser úteis ou não, né? Então escrevam aí, pensam aí o que vocês acham desse assunto. Voltem lá na apostila, vai estar escrito, ou voltem esse vídeo, escutem de novo o que eu falei e escrevam lá na sua tarefa. Beleza, povo? Então essa foi a primeira parte, né? Vamos encaminhar para a segunda parte da aula. A segunda parte da aula fala um pouco sobre empatia, né? E eu chamei o título de Empatia e o Mundo, né? O que significa isso, sinceramente? Empatia seria basicamente sentimentos, né, e pensamentos que a gente tem com os outros, com as outras pessoas, de bondade, de ajudar, né, de se colocar no lugar do outro. Acho que esse é o termo mais correto que a gente pode falar sobre empatia. É se colocar no lugar do outro, é pensar, né, por que está tendo um certo sofrimento com outra pessoa. E isso é muito importante para vivermos em sociedade, né? Pensar a essência da empatia nas relações sociais é uma essência filosófica também, né? Então, na apostila, ele diz o seguinte ali, né? E está escrito no meu slide também, né? Ele diz assim, ó, cada pessoa para a qual olhamos é um microcosmo. O que é um microcosmos, né? É um mini universo, né? É uma pessoa que tem sentimentos, que tem visões, tem opiniões, enfim, né? Cada pessoa é um mini mundo, digamos assim, né? Que também olha para nós e com o qual nos comunicamos, né? Então, ou seja, nós trocamos ideia com essas pessoas, né? Então, essa comunicação desperta diferentes atitudes, sentimentos e pensamentos que ajudam a construir o nosso modo de ser, né? Então, com certeza, né? A gente aprende, isso a gente chama na sociologia, que é uma matéria que vocês vão ter lá no ensino médio, né? De relações sociais, né? Então seria essa relação que nós temos um com o outro, né? Então, continuando, ele diz assim, ó, ali tem um textinho um pouco maior, mas dá pra gente ler também aqui nessa videoaula, né? Então lá, todos os dias encontramos pessoas em casa, na rua, na escola ou em outros lugares. Conversamos com algumas delas e até sabemos um pouco da vida delas. Outras apenas conhecemos de vista, né? Então, por exemplo, algum colega seu que você viu na escola, né? Da turma e tal, né? Ou então uma pessoa que você encontra às vezes na padaria, né? Cumprimenta, mas você não tem muita relação com essa pessoa de forma direta, né? Há também pessoas que não encontramos frente a frente, mas ainda assim podemos dizer que de alguma forma elas passam por nossas vidas. São as pessoas que a gente vê na TV, que vê na internet, no vídeo na internet. Por exemplo, se você assiste um vídeo, sei lá, do Felipe Neto, né? Você nunca pode ter que você nunca tenha encontrado com o Felipe Neto, por exemplo. Mas é uma pessoa que você pode se identificar, que você pode, né, através dos vídeos dele, você pode, né, ter um pensamento, né? Assim, você pode se compadecer com ele, ou ter raiva dele também, tanto faz, né? Você que escolhe aí qual que você quer, né? E aí então acontece, né? Ele diz assim, ó.
Você já refletiu sobre a importância desses encontros a respeito de como devemos agir quando eles acontecem? Comece fazendo um exercício de imaginação. Então vamos fazer esse exercício, né? Como eu já fiz aqui com vocês, né? Vamos pensar assim que você no seu dia a dia você encontra várias e várias pessoas, sejam elas conhecidas ou não, seja na internet, seja em qualquer lugar. Por exemplo, agora, né? Vamos pensar aqui entre eu e vocês, né? Vocês nunca me viram na vida. Ué, o que esse cara cabeludo, barbudo tá fazendo aí nesse vídeo na aula do professor Douglas, né? Então, ou seja, a gente nunca teve uma aproximação real, né? Mas a gente pode criar aqui uma ideia de sentimentos, né? Eu sei que vocês estão no 6º ano, vocês estão aprendendo ainda, né? Tem muito que aprender ainda. Eu já sou professor só do ensino médio, então a gente pode aprender um com o outro, mesmo não se conhecendo, né? Eu aposto que vocês vão tirar bastante conclusões dessa minha fala, disso que eu estou falando para vocês aqui neste vídeo, né? Então, ali tem uma pergunta que tem na apostila que eu achei bem interessante, que ele fala assim: imagine como seria se você começasse a tratar as pessoas que encontra como se elas não tivessem nada em comum com você, né? Então, o que acontece? Imagina, por exemplo, nós aqui, eu e vocês, não temos nada em comum, né? A única coisa em comum que temos é que estudamos e trabalhamos no mesmo colégio, né? Eu sou professor lá do Sagrado, até estou com a camiseta aqui, ó, do Sagrada Família, né? Para mostrar para vocês que sou de lá, né? Mas a gente nunca se encontrou. E se um dia nós tivermos nossa primeira aula, né, juntos, e aí, né? Como é que vai ficar, né? Como que vocês vão me olhar? Como que vocês vão pensar, o que vocês vão julgar de mim e o que eu vou julgar de vocês? Porque, à primeira vista, vocês podem fazer um pré-julgamento das pessoas, né? Pensar assim, olhar e julgar elas pelas aparências que elas têm. Mas o que será mas será que é verdade mesmo, né? Quando você conhece pessoas, você pode ver que é diferente, né? Eu já tive várias experiências na minha vida com relação a isso, né? De olhar uma pessoa e falar, meu, pessoa estranha, você vai conversar com ela, pô, pessoa super legal, sabe? Então é bem bacana essa ideia. Aí no texto ele vai dizer o seguinte: o que você acabou de imaginar foi um mundo sem empatia, né? Quando você tem aquela primeira impressão. Ou seja, um mundo formado por pessoas incapazes de se colocar no lugar das outras para tentar compreender os sentimentos ou os pensamentos dela. Quando você tem essa primeira impressão e você não quer conversar, né? Quando você não tem um olhar para outra pessoa, simplesmente julgue e pronto, fica só assim e não converse comigo, né? A empatia é justamente a capacidade humana de observar o modo de ser das pessoas, esforçando-se para compreender como elas enxergam a realidade, como se sentem em cada situação. É também tentar descobrir o que as agrada e os que as agride, né? Então, ou seja, quando você vai compreendendo, entendendo as pessoas, né, independente se você conhece elas ou não, é sempre importante ter então a chamada empatia, né, que é o quê? Primeiro, coloque-se no lugar do outro. Por que, por exemplo, um cara lá fez uma ação violenta lá na sociedade, né? Você pensa, né? Em vez de você julgar, pensa, mas por que o cara fez isso? O que aconteceu com ele, né? Às vezes o cara pode ser mal mesmo, fez maldade, né? Às vezes o cara quer fazer aquilo, às vezes o cara tá desesperado, né? Às vezes ele agiu por impulso, né? Vai saber. Então, primeiro, antes de sair julgando as pessoas, a gente tem que primeiro olhar para elas e ver o que realmente aconteceu, né? Então, a verdade é uma coisa muito interessante nessa questão. Mas a empatia é um exercício que você não precisa. É um exercício de primeira mão nas relações sociais das pessoas. É olhar primeiro que as pessoas estão. Olhar as pessoas e ver a realidade onde está, colocar no lugar delas para depois tirar uma conclusão, né? Então é sempre importante fazer isso, né? Com as pessoas, né? Às vezes você olha assim uma pessoa mal encarada na rua e tal, ou uma pessoa super pobre na rua, né? Em vez de jogar assim, é um mendigo, é um vagabundo, né? Na verdade não, às vezes o cara é super gente boa, o cara, né, tá ali porque perdeu o emprego e tal, mas é uma pessoa honesta, né? Não sei, não dá para você ficar julgando todo mundo, né? Então isso é importante de pensar, né? Então ali, ó, para agir de forma empática, ou seja, com empatia, não é necessário desconsiderar o que sentimos ou pensamos e fazer tudo o que os outros querem. Contudo, é preciso considerar e respeitar também os sentimentos e as ideias deles, né? Ou seja, se colocar no lugar do outro, né? Que é o que eu acabei de falar para vocês. Afinal, o universo
interior de uma pessoa é tão importante quanto o das outras. Lembre-se disso ao se envolver no diálogo filosófico proposto a seguir. Então vamos pensar nessa ideia do universo das outras pessoas, o mundo das outras pessoas, pensar nos outros, né? Essa seria a grande mensagem da empatia. Então ali ali no texto diz o seguinte, né? Da empatia à amizade. Então, ou seja, quando você acaba conhecendo outras pessoas, pode ser que você tem o primeiro pensamento que você teve, né? Pode ser que esteja errado, né? Porque a amizade ela começa depois que você se relaciona com alguém, que você conversa com alguém, né? Que você acabe com essa primeira impressão. E uma das fórmulas certas para ter uma amizade é fazer a empatia, né? Isso é muito importante aí de pensarmos, né? Então ele fala assim, ó, somos seres sociais que dependem uns dos outros, que vivem em grupos e sobrevivem por causa deles. A empatia pode nos aproximar de outras pessoas, fortalecendo a convivência com elas, né? E além disso, existem aquelas pessoas com quem temos mais afinidades e por isso possamos a chamá-los de amigos, que são os nossos amigos, né? Então ali passou-se da empatia para se tornar uma amizade. E aí vem então uma discussão de Aristóteles em cima disso. Aristóteles divide a amizade em 3 formas, né? A primeira delas, que está no texto ali, seria a amizade por prazer. O que é isso, né? Os indivíduos se unem em decorrência do prazer que resulta dessa convivência, né? Então seria aquela ideia gostosa, bacana de você se encontrar com seu amigo, jogar uma bets na rua, futebol, né? Jogar um videogame, né? Então seria assim a coisa legal, né? De você fazer com o seu amigo, digamos assim, né? Mas existem outros tipos de amizade, por exemplo, que, né, o Aristóteles nos coloca como amizade por utilidade, né? Os indivíduos se aproximam para a realização de algum interesse. E então tem pessoas que não fazem por prazer, por querer estar com o próximo, eles simplesmente falam assim, ó, aquele meu amigo lá tem um videogame, tem um joguinho que eu quero, né? E eu vou lá falar com ele só para conseguir o joguinho emprestado, mas eu não quero nem saber dele depois, né? Então essa utilidade, essa amizade por utilidade, que vocês podem entender como falso, né? Uma amizade falsa. Eu não quero nenhuma amizade dessa aqui para mim, né? Eu gosto de pessoas que tenham, né, uma felicidade de estar comigo, não por aquilo que eu tenho ou que eu posso oferecer, né? Então eu acho que seria muito bacana pensarmos dessa forma. Por último, nós temos então a amizade por virtude, né? Os indivíduos se unem para fazer o bem, guiados pela virtude. E essa aqui também é muito legal, né? A amizade por virtude, que é você ajudar o grupo, o próximo, né? Não só o seu amigo ali, mas, por exemplo, vamos supor que você e seu amigo consigam terminar a tarefa, né? Chama um outro seu amigo da escola que está precisando, né? Pô, que não entendeu a tarefa, chama ele, ajuda ele. Isso é uma virtude, né? Isso é bom, isso é empatia, se colocar no lugar do outro. Pô, aquele cara lá não conseguiu fazer a tarefa. Vou lá, vou ajudar ele, né? Então, mesmo não tendo aquela amizade, né, real, mas isso é muito bacana. Isso, se as pessoas fizessem mais isso, o mundo seria muito melhor. Eu acho que vocês devem concordar comigo nesse sentido, né? Então, bem bacana essa ideia aí. Beleza, pessoal? Então, aqui nós temos mais uma conclusãozinha ali do Aristóteles, né? Que a apostila traz para nós. Então, ele fala assim, ó, de acordo com o filósofo, as amizades por prazer e por utilidade são passageiras, pois em ambas o amigo é apenas um meio para se atingir uma finalidade, né? Então, a amizade por prazer eu não falei, mas também, né, agora lendo o texto a gente consegue perceber. Às vezes é só por estar perto de uma pessoa, só para conseguir uma felicidade, mas você não se considera um amigo dele necessariamente, né? Então, assim, também pode ser de outra mão, né? Essa do prazer, né? Aí ele diz assim, ó, na primeira, a finalidade, né? Aliás, desculpa, ele diz assim, o amigo é apenas um meio para se atingir uma finalidade. Na primeira, a finalidade é o prazer, a diversão. Na segunda, é usufruir de algo que o amigo pode oferecer. Já a amizade por virtude é duradoura, pois ela une duas pessoas que pretendem exercitar a virtude uma para com a outra. Ou seja, nesse tipo de amizade, cada amigo tem um objetivo, fazer o bem para os outros, né? Então, ou seja, né? Agora, resumindo a história, a amizade por prazer, ela pode ser muito legal, jogar um joguinho com um amigo e tal, né? Mas como o texto ali fala para nós, ela também pode ser uma espécie de interesse também, né? Ou de só querer estar perto por interesse, né, e tal.
né? Então, o segredo de tudo, no final das contas, né, com esse texto, é nós temos buscar o quê? A nossa amizade por virtude, né? Aquela de ajudar o próximo, ajudar o seu amigo, né? De estar sempre querer estar junto com o seu amigo para ter momentos de prazer, né? Momentos de felicidade e para ter momentos de ajuda, porque sempre alguém aos seus amigos vai ter um problema, né? Digamos, um problema emocional, um problema profissional, você pode ajudar ele também, né? Como, por exemplo, no caso de vocês, fazer uma tarefa, né? Como deu exemplo antes. Então isso é muito bacana de pensar, né? E isso já vem da filosofia. A amizade já é algo considerado dentro da própria filosofia. Então isso é muito bacana de pensarmos, né? Então ali diz o seguinte: Aristóteles considerava a amizade uma das condições para a felicidade dos indivíduos e também para a organização política de uma sociedade, né? Então, agir com amizade, com empatia com as pessoas, né, é uma forma de crescer, né, de termos uma sociedade mais justa, mais humana, né? Então, isso se compadecer com o outro. Não interessa o que o outro pensa de você, né? Ou o que o outro pensa, sei lá, da sociedade e tal, mas agir com empatia, com respeito, é a melhor coisa do mundo se fazer, né, galera? A gente cresce muito com isso. De acordo com ele, o ser humano tem uma tendência natural a se associar aos seus semelhantes e isso possibilita a formação de uma sociedade, né? O filósofo pensava ainda que, nesse contexto, a amizade pode favorecer o surgimento e o fortalecimento de vínculos entre os cidadãos, contribuindo para a vida social harmônica. Ou seja, né? Agora, ligando as duas coisas que a gente pode falar para terminar essa aula de hoje, né? É pensarmos assim: se os indivíduos nascem maus, né, ou tendem a fazer maldade, o que vai acabar com essa maldade que fala lá do Aristóteles, né, do Rousseau e do Hobbes? Seria a empatia, a amizade, né? Isso acabaria com a maldade das pessoas e traríamos um mundo mais humano, mais fraterno aí, né, que é o nosso objetivo, né, assim como pessoas, né? Então ali você tem uma tarefinha de casa, que vocês quiserem pausar esse vídeo para anotar lá, mas está escrito na sua apostila, essas duas perguntas ali, se quiserem responder também, depois mostrar para o professor Douglas, seria super bacana, super legal, né? Ele vai também, né, fazer aí uma retomada desses conteúdos com vocês depois. Ele fala assim, ó, anote 5 palavras que vêm à mente quando você pensa em amizade, né? Então você pode escrever lá. E depois você vai fazer o quê? Explique as relações que você percebe entre amizade e as palavras que registrou na atividade, né? Que relações que tem nisso. Então isso é muito bacana, hein? Essa tarefa está escrita na sua apostila ali. Então, bora fazer lá. Beleza, pessoal? Né? Eu desejo a todos vocês um grande abraço, né? Espero revê-los aí no futuro, conhecê-los, todos vocês, eu não conheço, né? Só estou aqui substituindo o professor, devido à pandemia não dá pra gente se ver, mas, né, espero que tenham gostado aí, né? Desculpa aí o vídeo um pouco longo, né? Mas é que o raciocínio é bastante coisa para pensar. E é isso aí, beleza? Muito obrigado a todos, tudo de bom para vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau!